O caso chocante e trágico que aconteceu este mês aqui no Brasil e abalou muitas pessoas é a história da Raquel Cattani. Raquel era uma jovem cheia de vida e sonhos, cuja trajetória foi interrompida de maneira cruel e premeditada pela pessoa que ela entregou seu amor e anos da sua vida. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Antes de começarmos este caso, não se esqueça de fazer parte aqui da nossa comunidade e para isso basta você se inscrever no canal, é rapidinho e me ajuda demais. Também ativa o sininho para você não perder nenhum caso, nós postamos de 2 a 3 vídeos por semana com vários casos interessantes, então ativa o sininho para a plataforma te informar cada vez que eu postar um caso novo. E se você já é inscrito, também compartilhe este vídeo com amigos e com pessoas que gostam de casos e mistérios, vai me ajudar muito a chegar à marca de 100 mil inscritos. E também não se esqueça de deixar um comentário aqui para mim falando o que você achou do caso de hoje, para a gente conseguir conversar um pouquinho. E para ficar por dentro também de tudo que acontece nos bastidores, um pouco de vida pessoal, você pode me seguir na rede social que estará aparecendo aqui na tela. Eu também produzo conteúdos exclusivos para a rede social de fotos. Bom, então é isso, fique comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Raquel Cattani Xavier era uma mulher empreendedora e mãe de 2 crianças. Ela era mãe de uma menina de 3 anos e de um menino de 6. Ela era uma empresária agroempreendedora e ela morava na comunidade rural a 160 quilômetros de Nova Mutum, uma cidade localizada no Mato Grosso. Ela tinha apenas 26 anos na época dos fatos e ela sempre foi uma moça muito dedicada à sua casa, à sua empresa e também à sua família. A Raquel, ela era amante da vida no interior e o ramo da empresa dela era a produção de queijos artesanais. E este ano, em abril, a Queijaria Cattani, a empresa dela, foi premiada com medalhas de ouro e também super ouro no 3º Mundial de Queijo do Brasil 2024. E esse evento foi realizado aqui em São Paulo. Nas redes sociais, a Raquel mostrava o seu cotidiano na fazenda onde ela morava. Ela mostrava como ela cuidava do local, como ela cuidava dos animais. Em vários vídeos e fotos, ela está andando a cavalo ou então cuidando ali dos bichos. E a Raquel era aquele estilo fazendeira raiz. Ela mesma tirava o leite na propriedade e ela produzia o queijo que ela vendia. E ela sempre mostrava a sua rotina simples, né, de vida no interior, na fazenda. E além disso, ela também se mostrava ser apaixonada pela produção artesanal de queijos. E ela também mostrava como que era diferente ali a vida no interior, diferente para quem vive em cidades grandes, como é meu caso. E uma das grandes paixões da Raquel, além dos seus filhos, obviamente, era os seus cavalos. Em um vídeo postado em março de 2023, ela mostrou todo o seu dia a dia com a seguinte legenda: dia de lida. E ela aparecia cavalgando, levando sal para o gado, no pasto da propriedade dela. E essa era a vida que a Raquel amava. Afinal, desde os 5 anos de idade, ela morava em sítio no interior. Então, ela estava acostumada com aquela vida em meio à natureza. O seu pai é o Gilberto Cattani, uma personalidade bem conhecida, porque ele é deputado estadual. E o pai dela e a esposa dele vivem em uma fazenda a cerca de 2 quilômetros de distância do sítio onde a filha dele morava. E o local é bem isolado ali da cidade. Na época dos fatos, a Raquel estava em processo de separação com seu então marido, Romero Xavier. Eles, na verdade, já estavam separados de corpos há pelo menos 1 mês. E, na verdade, a Raquel tinha decidido se separar há mais tempo que isso. Tanto que o processo de separação de bens, a separação patrimonial deles, teve início há pelo menos 60 dias antes dos fatos. Eles chegaram a vender gado que eles tinham juntos para dividirem ali o valor. Mas como vocês já devem imaginar e já devem estar sabendo, Romero não estava aceitando nada bem a separação com a sua esposa.
O delegado Edmundo, ele explicou que há cerca de 20 dias o Romero se aproveitou que os pais da Raquel estavam viajando, estavam em Cuiabá, para invadir a casa da ex-mulher para intimidá-la. Então ele já estava ali fazendo ameaças e intimidações contra a Raquel. Então, 20 dias antes de tudo acontecer com a Raquel, ele invadiu a casa dela sem que ela visse e ela estava sozinha com os filhos na casa nessa ocasião e ele se escondeu em um dos quartos. A Raquel levou um susto porque do nada ela escutou um barulho dentro de casa e quando ela foi procurar o que estava acontecendo, ela encontrou o Romero escondido no quarto. Os pais da Raquel não faziam ideia de que ela estava passando por isso, que ela estava sendo ameaçada pelo ex-marido. Ela não quis contar para eles, talvez para não preocupá-los. Ela contou apenas para amigas bem próximas dela. E ele já tinha, inclusive, avisado a Raquel que se ela não fosse dele, ela não seria de mais ninguém. Uma frase que é bem típica daquele cara abusivo. E todo esse contexto nos leva ao dia 19 de julho deste ano, uma manhã que era para ser uma sexta-feira comum. Naquele dia, o pai da Raquel foi até a casa da filha. Ao chegar ao local, ele já percebeu que tinha algo errado, porque estava tudo revirado. Ele entrou na casa e, infelizmente, ele se deparou com uma cena terrível. A Raquel estava lá dentro, sem vida. Ela estava em um dos quartos com vários ferimentos e logo ficou claro que aqueles ferimentos teriam sido causados por arma branca. O quarto onde ela foi encontrada estava todo revirado e parecia que uma luta corporal tinha acontecido ali. Então, provavelmente, a Raquel lutou pela sua vida, ela tentou se salvar. Claro que foi um choque terrível para o pai da Raquel ver aquela cena, sendo que a vítima ali era sua própria filha. Ele então imediatamente acionou a polícia e a primeira suspeita era de latrocínio, porque na casa tinha sinais de arrombamento e de violência. Uma televisão dela tinha sido encontrada quebrada do lado de fora da casa e a motocicleta da Raquel não estava mais no local. Então, inicialmente, todos pensaram que alguém havia invadido a casa para roubar os pertences e tinha tirado a vida da Raquel para evitar ser identificado. Um caso de latrocínio. E aí, durante a análise do local do crime, houve uma aglomeração gigante de pessoas na casa. E o investigador notou que a janela do quarto dos filhos da Raquel havia sido arrombada. Então, diante dessa evidência, foi solicitada a extração de possíveis impressões digitais para análise, porque se o ladrão tinha arrombado a janela, ele tinha encostado, então poderia, através de impressão digital, fazer a identificação do criminoso. E na televisão que estava jogada do lado de fora, quebrada, era também possível visualizar algumas pegadas. Então, a perícia também recolheu esse objeto para identificar ali quem tinha feito aquilo. Mas tinha algo bem estranho nessa evidência, porque, como eu falei, a televisão foi encontrada jogada do lado de fora da casa. E era bem estranho alguém entrar em uma casa com a intenção de roubar uma televisão e levar embora o objeto usando uma moto, como parecia que era que o ladrão tinha tentado fazer. Então, como que o criminoso pilotaria aquela moto e ao mesmo tempo carregaria a televisão na mão? Os investigadores desconfiaram que talvez a televisão tinha sido deixada de forma proposital do lado de fora da casa com a intenção de confundir os investigadores, de realmente fazer parecer que aquilo era um caso de roubo. Logo, várias pessoas se aglomeraram ali na casa, inclusive o Romero, que era o ex-marido da Raquel. Ele foi até o local para conversar com seu ex-sogro, para tentar consolar o seu ex-sogro. Inclusive, tem um vídeo desse momento em que uma mulher, ao ver o Romero, acusa ele do crime. Essa mulher que acusou o Romero era uma amiga da Raquel, e ela na mesma hora associou o crime a ele. Você não adianta dar cintura esse vagabundo que você vai pagar. Seu falso, podre. Deus sabe o que tu fez. Não adianta você dar essa risadinha, não. Todo mundo vai com você de palhaçada. Não quero saber. E você aqui, sua casa de graça. Isso porque a Raquel já vinha avisando seus amigos quanto às ameaças que estava sofrendo. Então, quando ela foi encontrada sem vida, a primeira suspeita dos amigos da Raquel recaiu sobre o ex-marido dela. Algumas pessoas perceberam também que o Romero estava com os olhos vidrados e sem expressar nenhuma emoção. Porém, isso poderia ser explicado pelo choque de ver aquela cena terrível de crime. Ele chegou a ser detido no dia em que tudo aconteceu por suspeita de envolvimento, mas ele prestou seu depoimento, apresentou um álibi e acabou sendo liberado. Ele falou o seguinte para os policiais, que no dia anterior aos fatos, ele e seu irmão estavam em Lucas do Rio Verde.
Ele então buscou os 2 filhos do casal na casa da Raquel por volta da 1h30 da tarde e ao longo do dia ele foi almoçar com seu ex-sogro, com o Gilberto. Após o almoço ele falou que levou seus filhos para Tapurá e chamou vários conhecidos e organizou um churrasco para beber e assar carne. De noite, ele falou que foi para 3 boates na cidade e voltou para casa por volta das 3 horas da manhã. E na mesma manhã, o corpo da Raquel foi encontrado. Quando os policiais confirmaram o álibi do Gilberto, que ele realmente tinha estado naqueles locais no dia anterior, eles tiveram que liberá-lo. No sábado, no dia seguinte, saiu o exame da necrópsia e foi constatado que a Raquel tinha sido atingida 34 vezes pelo objeto cortante. Ela também apresentava várias lesões no braço e também na sua mão esquerda, que demonstrava que realmente ela tinha tentado se defender do ataque. E a maioria dos ferimentos dela estava na região do pescoço. Enquanto a polícia tentava elucidar o que tinha acontecido ali na casa da Raquel, a família se despedia dela. O Romero compareceu ao velório e ele ficou bem emocionado e até foi amparado pelo pai da Raquel. Ele ficou o tempo todo ali ao lado do caixão e ele chorou bastante. E a família da Raquel não conseguia acreditar que aquilo tinha acontecido. Eles estavam se questionando como aquilo poderia ter acontecido com ela. Nada nessa história fazia muito sentido, porque a Raquel não tinha nenhum tipo de desafeto. Ela era uma moça dedicada, trabalhadora, mãe de 2 filhos, extremamente carinhosa com todos à sua volta e simplesmente ela teve a vida tirada de uma forma muito brutal, como se quem tivesse feito aquilo estivesse com algum ressentimento dela pelo número de golpes que ela foi atingida. E só tinha uma pessoa que poderia ter algum tipo de sentimento de mágoa quanto a Raquel, e era o Romero. Ele não estava aceitando nada bem o fim do casamento deles. E 2 dias antes de ela ser encontrada sem vida, ele deixou claro que sem ele ela não viveria. Mesmo após ser liberado pela polícia, o Romero não foi completamente descartado como um possível suspeito. Afinal, ficou bem claro ali para a polícia que ali não se tratava de um latrocínio, que a cena do crime tinha sido toda montada. Ficou claro para os investigadores que alguém havia armado ali tudo exatamente para confundi-los. Os investigadores então descobriram que o irmão do Romero, um homem chamado Rodrigo Xavier, tinha diversas passagens na polícia por furtos e também por outros crimes, além de ter sido usuário de entorpecentes no passado. E um dos pontos investigados foi que o Romero, até antes de se separar, mantinha distância do seu irmão. Porém, após o fim do casamento, ambos passaram a se encontrar e trocar mensagens com muita frequência. Então, durante as diligências, o delegado de Nova Mutum tentou contato com o Rodrigo, com o irmão do Romero, para que ele fosse ouvido pela Polícia Civil, porém ele se esquivava de ter qualquer contato com a polícia. 4 dias depois, após o crime, na segunda-feira, dia 22, o pai da Raquel publicou uma mensagem em sua rede social parecendo defender o Romero, porque nessa altura já tinha muitas pessoas desconfiando do Romero. Ele falou naquela postagem que o Romero não tinha sido preso e nem acusado do crime, então parecia que ele estava do lado ali do genro dele. E esse é um caso que a polícia realmente não descansou enquanto não encontrou uma resposta. A investigação não parou desde o dia em que a Polícia Civil foi acionada na manhã daquela fatídica sexta-feira, então foi uma investigação muito bem feita. Eles analisaram todas as imagens das câmeras de segurança dos comércios próximos e também das cidades vizinhas e mais de 150 pessoas foram entrevistadas, desde vizinhos até moradores ali do assentamento. Foram 6 dias de investigação árdua, até que no dia 24 de julho, os investigadores foram até a casa do Rodrigo na cidade de Lucas do Rio Verde, para ouvir o que ele tinha a dizer sobre seus passos no dia dos fatos. Quando os policiais chegaram ao local, eles perceberam de cara que o Rodrigo estava muito nervoso. Os policiais entraram na casa e conversaram com o Rodrigo, que claramente estava muito desconfortável com aquela visita inesperada da polícia. E enquanto eles estavam lá, a porta de um dos cômodos da casa dele estava aberta. E os policiais olharam para dentro desse cômodo e viram um frasco de perfume feminino em cima de uma bancada. Eles então perguntaram de quem era aquele perfume feminino. E nesse momento o Rodrigo não conseguia explicar a quem pertencia aquilo. Então, finalmente, ele assumiu que aquele frasco de perfume pertencia a Raquel e que ele era o responsável pelo crime. Na casa também foram encontrados mais frascos de perfume e também um aparelho de som, um cinto, um porta-celular e uma faca. E tudo pertencia a Raquel.
Ele falou que tinha cometido o crime a pedido do seu irmão e tinha levado esses objetos da casa da Raquel para simular um latrocínio, para realmente confundir as investigações. Diante da sua confissão, ele foi levado imediatamente preso. Durante a prisão, os policiais civis verificaram que a bota que ele estava usando naquele momento possuía total semelhança com a pegada encontrada na televisão na casa da vítima. O Romero foi o autor intelectual desse crime, como você já deve estar imaginando. Quando ele percebeu que de fato a Raquel iria se divorciar dele, ele começou a planejar esse crime. Ele então se aproximou do seu irmão novamente e pediu que seu irmão cometesse o crime. A investigação aponta que o Romero se encontrou com o Rodrigo na cidade de Lucas do Rio Verde na manhã do dia 18 de julho. Ele então levou seu irmão no próprio carro até Nova Mutum e pediu que o Rodrigo ficasse escondido ali nas proximidades do sítio onde a Raquel morava, aguardando ela voltar para o local. Então ele ficou desde as 10 horas da manhã vigiando a casa. Enquanto isso, ao longo do dia, o Romero foi criando o seu álibi. E sim, ele se encontrou com o pai da Raquel e almoçou com ele enquanto seu plano de tirar a vida dela estava sendo executado. Após almoçar, ele levou os filhos do casal para Itapurá, para que assim ele tivesse aquele álibi, e durante a tarde do dia 18 de julho, ele chamou algumas pessoas com quem ele nem tinha muita convivência para eles beberem e assar uma carne. No período da noite, ele passou por 3 boates em Itapurá para reforçar o seu álibi. Ele queria garantir que soubessem que ele estava naquela cidade e distante da casa da Raquel. E enquanto o Romero preenchia o seu dia de atividades e fazia questão que todos o vissem em lugares públicos, o seu irmão, Rodrigo, ficou à espreita da casa da Raquel. Ele ficou ali a tarde toda esperando ela chegar ao sítio. Como o Romero sabia da rotina da Raquel, ele fez questão de tirar os filhos da casa antes do crime acontecer. E a Raquel, ao chegar no sítio por volta das 8 horas da noite da quinta-feira, foi surpreendida. O Rodrigo, que estava ali de tocaia durante todo o dia, usou uma chave de fenda para entrar na casa. Ele então estourou a janela do quarto das crianças e golpeou a Raquel na barriga. E ele conta que depois do primeiro golpe ele não se lembra de mais nada. Em seguida, o Rodrigo pegou alguns objetos da casa, colocou na sua mochila e quebrou a televisão na parte de fora da casa. Ele então pegou a moto da Raquel, levou para Lucas do Rio Verde para simular um roubo e, chegando lá, ele jogou a moto, o celular da Raquel e a faca do crime em um rio da região. Ele ainda contou que a faca que ele utilizou no crime era da casa da Raquel. No mesmo dia, uma equipe policial coordenada pelo delegado Edmundo Félix seguiu até o assentamento para prender o Romero como autor intelectual do crime, e os 2 irmãos foram acusados de homicídio triplamente qualificado, em feminicídio, promessa de recompensa e emboscada, com recurso que dificultou a defesa da vítima. Ambos passaram por uma audiência de custódia na noite de quinta-feira, no dia 25, e eles tiveram os flagrantes convertidos em prisões preventivas. Então, eles vão ficar presos até o julgamento. E lembra que eu falei que o pai da Raquel parecia estar defendendo o Romero? Na verdade, depois que a polícia fez as prisões, ele revelou que agiu dessa forma para ajudar a investigação. Ele disse que já estava suspeitando do Romero, mas ele adotou essa estratégia de mantê-lo por perto durante a investigação da Polícia Civil para que pudessem prendê-lo sem risco dele fugir. Então, o pai da Raquel teve que ser muito racional nesse momento e manter próximo dele o assassino da sua filha. E essa é a trágica história da Raquel Catani, uma jovem que teve a sua vida interrompida de forma muito brutal e premeditada pelo seu próprio ex-marido. A Raquel foi mais uma entre tantas mulheres que foi vítima do controle e também da violência que existe em um relacionamento abusivo.
E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar e também de se inscrever aqui no meu canal. Deixe seus comentários abaixo, eu quero saber a sua opinião sobre esse caso que é muito triste e também deixe aqui sua sugestão para futuros vídeos. Muito obrigada por assistir e até o próximo caso.